Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre toda a tua família. E nós estamos hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024, e nós estamos entrando esta semana, prosseguindo agora com o segundo livro de Samuel. Nós já estamos no capítulo 2. E nós vamos ler aí por alguns dias, Deixa eu dar uma olhada aqui, estou desfolhando a Bíblia aqui. Nós vamos dar continuidade aí com 24 capítulos da Palavra do Senhor. Como eu sempre digo, o nosso propósito aqui é exatamente obter conhecimento da Palavra de Deus. Porque quando a gente lê a Palavra, a gente obtém conhecimento da Palavra do Senhor. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos com este propósito, eu, por exemplo, tenho aprendido bastante lendo a Palavra do Senhor. Porque muitas das vezes a gente cai em um costume de ler a palavra somente quando vai para a igreja, diante da igreja, diante do pastor. Toda a igreja fica de pé, pega a sua Bíblia e muitas das vezes é só aquilo ali. Leu a Bíblia, fechou a Bíblia, só no outro culto de novo. E isso é um erro de muitos cristãos de não ter a prática de ler a palavra do Senhor. E quando eu falo desta forma que nós estamos aqui, é porque eu preciso ter conhecimento da palavra do Senhor. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque o nosso objetivo aqui é ler a palavra de Deus, é ter o conhecimento da palavra do Senhor, que eu preciso. E você que muitas das vezes tem nos acompanhado também, eu tenho certeza que se você está acompanhando é porque você também necessita ter o conhecimento da palavra do Senhor. E eu digo para você como é que, estou falando já na questão profissional, Como é que um advogado, ele vai saber das suas leis, das leis do nosso país, se ele não ler livro, que o que vem, a maioria dos códigos do nosso Brasil é tudo em livro. Se ele lê, ele vai ficar sabendo. Se ele não lê, outro vem e passa na frente dele. E nós cristãos? Vamos deixar só para o pastor ler, só na igreja ler? Não, nós temos que ter o nosso conhecimento para que nós não venhamos ser enganados. Amém? Então vamos à leitura neste início de semana, lembrando que hoje às 20 horas teremos a nossa live em família, eu, a Adrielen e também a minha esposa, o meu pai. A Adriel hoje não está aqui, Hoje a Adriel está juntamente com o nosso irmão pastor João Paulo, a nossa irmã Verônica e também com os filhos, Então, a Adriel tá de férias, Adriel está de férias e que o Senhor abençoe ele lá grandemente, Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel 2 e verso 1. Davi é aclamado a rei de Judá. Antes de nós entrar aqui nessa parte, eu quero só lembrar que o capítulo 1, quando Davi, ele fica sabendo da morte de Saul, O texto vai dizer para nós que Davi, ele chora muito
pela morte de Saul e também de Jonatas. Aí eu, meditando aqui agora, quando peguei a Bíblia, aí veio, né, no meu coração, diferença, né? Uma diferença muito grande desta época para a época de hoje. Saul era um desafeto, né, com Davi. Davi era um desafeto com Saul, quer dizer, não da parte de Davi, mas da parte de Saul. E quando Saul morre, Davi, ele sente. Na nossa atualidade de hoje, um desafeto morreu, eu já vi pessoas dizerem, já foi tarde. Eu já vi pessoas desta forma. E a gente vê que quando tem a graça de Deus na vida, como Davi tinha, Davi, ele lamenta, ele chora pela morte de Saul. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Davi é aclamado rei de Judá. Vamos lá, 2 Samuel 2, verso 1. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Verso 2. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita, né? Mais ou menos isso, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Verso 3. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Verso 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabe-Gileade são os que sepultaram Saul. Verso 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade e disse-lhe: bendito sejas vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultaste. Verso 6. Agora, pois, ó Senhor, use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Verso 7. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Agora vamos para o segundo tópico, que é Abner faz Isbosete rei de Israel. 2 Samuel 2 e verso 8. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Verso 9. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Azuritas, e sobre
Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Verso 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Verso 11. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vamos agora para o terceiro tópico, que é a vitória de Davi sobre Isbosete. Segundo Samuel 2 e verso 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanim, e a Gibeão. Verso 13. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. Verso 14. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens, e joguem diante de nós. E disse Joabe: levanta-se. Verso 15. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. Verso 16. E cada um lançou mão da cabeça do outro, e meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar El-Cate Azurim, que está junto a Gibeão. Verso 17. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Vamos agora para o versículo 18, que diz assim: E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. E Asael era ligeiro de pés, como uma das cabras montenses que há no campo. Verso 19. E Asael seguiu após Abner e não declinou de trás de Abner, nem para a direita e nem para a esquerda. Verso 20. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Asael? E disse ele: Eu sou. Verso 21. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém, Asael não quis desviar-se de detrás dele. Verso 22.
Então Abner tornou a dizer a Asael: desvia-te de detrás de mim, para que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. Prosseguindo. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Verso 23. Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o canto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por trás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu, paravam. Verso 24. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner. E pôs-se o sol. Chegando eles ao outeiro de Amã, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Verso 25. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Verso 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não há de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? Verso 27. E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Verso 28. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. Verso 29. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Manaim. Verso 30. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo e todos os servos de Davi. Faltaram 19 homens, além de Asael. Verso 31. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Verso 32 e final. E levantaram a Asael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e a seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhe o dia em Hebrom. Amém? Então foi aqui mais esta leitura da palavra do Senhor. A gente vê aí o povo aclamando, né? Porque Davi, praticamente, ele já era ungido a rei.
faltava a oportunidade que Saul, enquanto tinha vida, né, não desocupava daquele cargo. E a gente vê que neste capítulo 2, a palavra descreve como Davi foi estabelecido rei sobre Judá. E aí fala também sobre a guerra sobre Isbosete. E a gente vê que a peleja com Davi era grande, porque Isbosete, ele era filho de Saul. Aí o texto coloca para nós que na peleja, no combate, na guerra ali, Davi, ele tem vitória sobre Isbosete. E a gente vê que nessa batalha, só para você poder compreender, tudo parecia difícil para Davi. E eu quero que você compreenda que Davi, ele já era ungido a rei. Lembra quando Samuel foi lá ungir Davi a rei? Samuel, vamos dizer assim, meio com medo, né? Ele fala com Deus: Senhor, se eu for lá ungir Davi a rei, Saul vai acabar com a minha vida, porque lá já tem um rei. E você lembra que o nosso Deus manda que ele pegasse ali uma novilha e fosse lá fazer um sacrifício. Se perguntasse o que ele estava fazendo ou iria fazer, era para dizer que eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Você lembra da passagem que quando ele entra na casa de Jessé, o primeiro que aparece formoso, né, vamos dizer, grandão, robústulo, pela visão de Samuel, seria aquele o rei. Mas você lembra que o Senhor nosso Deus, ele fala para Samuel: eu não vejo como os homens vê. Muitas das vezes, a gente enxerga, né, de uma forma, mas Deus, ele enxerga completamente diferente. E eu só para lembrar, Samuel era um profeta. Samuel, ele era o profeta do Senhor. Mas nessa hora ele achou que já estava diante do rei. E o Senhor vai e fala para ele: não. E passaram todo mundo. Chega Samuel e fala: acabou os varões? Aí Jessé vira para Samuel e fala: olha, tem um coitado, né? Tem um coitado que está apacentando ovelhas. Jessé fala: a gente só vai sentar na mesa quando esse chegar. E mandaram buscar. E quando Davi chega, Jessé fala: é esse. Jessé não, Samuel fala: é esse que seria o rei. Então a gente vê que a peleja foi grande. Teremos mais lutas, teremos mais batalhas, até Davi ele ser empossado. O povo já clamava por Davi, né? O povo já estava clamando por Davi. Mas faltava o momento da honra, né? O momento da glória, vamos dizer assim, quando ele tomasse ali aquele lugar. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos ficar por aqui. Quero lembrar que amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui em mais uma live da leitura da Palavra do Senhor. Mas não se esqueça que hoje é segunda-feira e hoje nós teremos a nossa live em família. Meu pai, direto da cidade de Campos dos Goytacás, e eu, a Lília e também a minha filha Adrielen, nós estaremos aqui
em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora fazer uma oração em teu favor, em favor do teu lar, em favor da tua família. A todos vocês que têm acompanhado o canal Tempos Rio, eu quero clamar ao Senhor em teu favor. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Senhor, coloque as tuas mãos poderosas sobre este lar, sobre a vida desta pessoa. Eu creio, Senhor, que o Senhor neste momento já está capacitando cada um de nós, Pai, para podermos falar da Tua grandeza. Deus de poder, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui com mais um momento da leitura da Palavra de Deus, mas hoje nós teremos a nossa live em família e todos vocês são os nossos convidados para estar participando conosco logo mais hoje, segunda-feira, no horário das 20 horas, aqui pelo canal Tempos Rio. Amém? Então Deus abençoe. Uma ótima semana para cada um de vocês, que o Senhor venha derramar bênçãos e vitória sobre a nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.